Boa noite a todos. Bom, dando prosseguimento, à divulgação da doutrina espírita, hoje a nossa convidada é a Melissa Pedrola. A Melissa é lá de Jaú, interior de São Paulo, e ela atua no Centro Espírita Verdade e Luz, em Jaú. Melissa, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá bom? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Valmir. Boa noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Gosto muito de estar com vocês aqui. Uma gratidão imensa para nós te receber aqui mais uma vez nessa noite. Bom, eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição de hoje está aí na tela. Vou tentar lê-la daqui. E o título dela é Caindo em Si. Caindo, porém, em si. Está lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas, contudo, caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tomaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e a renunciação. Pedro, intimado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino, entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se a um dos erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos, fantasias, em mentiras da hora carnal ou imantado a casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interessante imediatista satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente.
muitas das vezes a gente comenta, né, da gente sair da bolha, né? Sair da zona de conforto e realmente cair em si, né? A necessidade de promover essa reforma íntima, né? De tentar seguir os ensinamentos do mestre que a gente já vem há tantos anos, né? Estudando. Falta agora realmente cair em si e praticar. Agora há pouco eu estava lendo uma mensagem falando sobre isso. A gente está de muita teoria e de pouca prática, né? O Espiritismo exige isso da gente, né? Que a gente possa realmente cair em si, né? E começar. Sim, é verdade, né, Valmir? E dá tempo. Ó, é boa essa mensagem, eu gosto muito das mensagens, porque, como você falou, faz a gente refletir e cairmos em si de que dá tempo. E é como você falou, essa mudança é um novo olhar, né, Valmir? É um novo olhar para a vida. E às vezes a gente nem precisa. Na nossa rotina continua tudo igual, mas como a nossa maneira de olhar, aí muda tudo. E muda, realmente muda a vida. Com certeza. Muda. Bom, vamos agora, né? Aquele momento especial. Agradecido pela facilidade das redes sociais, da tecnologia. Estamos aqui representando o grupo de apoio holístico Euripides Barçanufo, GAEB, de Volta Redonda. Nossa convidada, já falei, a Melissa. Que a gente possa agora, no aconchego do nosso lar, né, elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, cada um na concepção que faz dele, seja naquele belo sorriso de uma criança, na imensidão do mar, aquele campo verdejante, enfim, né? Cada um, né, agora que possa, né, fechar os seus olhos, tranquilizar sua mente e abrir o seu coração. Senhor Deus, Pai bondoso, agradecidos estamos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui através das redes sociais, reunidos em seu nome para a divulgação da doutrina espírita. Pedimos à espiritualidade de luz toda a intuição para a nossa irmã Melissa, que aceitou nosso convite na noite de hoje. Que ela receba, Pai, todo o apoio necessário para transmitir as informações que trouxe para nós nesta noite. E que nós tenhamos a capacidade, a sabedoria, o entendimento de absorver essas palavras e que elas possam somar com o nosso aprendizado, com o nosso estudo diário e possa nos auxiliar na nossa transformação moral. Para que possamos, Pai, ter um bom entendimento do momento vivido por cada um de nós, as dificuldades, os obstáculos, as dúvidas que carregamos conosco. Que essas palavras e o estudo diário possam nos auxiliar, nos orientar no nosso dia a dia. Que o Senhor possa amparar e enviar os seus mensageiros espirituais a todos os cantos deste nosso país, desse nosso mundo, da nossa família, que é a verdadeira família universal. Que seus mensageiros possam estar levando neste momento a paz, o amor, a tranquilidade. E que o Senhor possa estar enviando também a cada hospital ou cada lar, né, onde um irmão nosso enfrenta uma enfermidade, seja abandonado na sarjeta, nas ruas, os nossos irmãos em situação de rua, que eles possam ser atendidos também neste momento, possam receber essas vibrações, e aqueles que dependem do alimento do corpo físico, que esse trabalho seja feito por esses maravilhosos irmãos, esses anjos que saem todas as noites, às madrugadas, levando esse alimento para aliviar a fome desses nossos irmãos. Que o Senhor possa abençoar cada lar representados aqui nesta noite, que o Senhor possa também enviar os seus mensageiros espirituais e que eles possam levar a paz, amor, tranquilidade, harmonia, respeito, compreensão, para que nós possamos ter um bom convívio diário. Agradecidos estamos mais uma vez por essa oportunidade. Pedimos a Ti, Pai, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade de luz, o mentor espiritual da nossa casa, Euripides Barçanufo,
a sua permissão para iniciarmos mais uma vez a live desta noite. Graças a Deus, que assim seja. Melissa, daqui a pouco eu retorno. Fica à vontade, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Valmir. Agradeço. E boa noite. Boa noite a todos aqui. Tânia, boa noite. Rosângela, Leidiane, Cecília. Que bom. Vamos então ao nosso estudo de hoje. E é um texto que eu gosto muito, do livro Boa Nova, de Chico Xavier, que chama Bom Ânimo. E é um texto de Jesus com Bartolomeu, o apóstolo Bartolomeu, e ele diz assim: o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos de Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que em uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam aos afazeres domésticos, Jesus aproveitava alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Jesus então foi lá com Bartolomeu conversar, né? E Bartolomeu deixou que ele falasse ao seu espírito sensível. E nós vamos ver nessa passagem como a gente se identifica com Bartolomeu, que apesar de ele estar com Jesus, apesar de e nós aqui estarmos com a doutrina, estarmos com Jesus também com os seus ensinamentos, nos pegamos tristes. Aproveitar essa vida tão bonita que Deus nos deu, estamos tristes. Nos pegamos um pouco em momentos tristes. E aqui ele fala que Jesus aproximou, né, e aproveitou uns instantes em que ele estava em silêncio para lhe falar ao coração. Quantas vezes estamos em silêncio? Será que deixamos que Jesus fale ao nosso coração? Será que não está na hora da gente abrir o nosso coração para Jesus nos falar também desse momento, com essa maneira afetuosa, com essa maneira esperançosa? Mas temos que primeiro, é lógico, abrir o nosso coração. E Bartolomeu deixou que Jesus lhe falasse ao espírito sensível. Mestre, exclamou, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações, além das alturas. Quando esclarecesses que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Não tem hora que a gente pensa isso. Nossa, Jesus, como ele diz aqui, o Senhor veio me trazer esperança de saber que o rei dos reinos dos céus, de que o vosso reino não é deste mundo, porque esse mundo, Jesus, Jesus, só tem crime, só tem amargura, um querendo passar a perna no outro, a gente só vê esse desespero. Bartolomeu falava naquela época isso para Jesus, que é o que nós falamos ainda até hoje. Olha só. Só que, é claro, olha o que Jesus vem trazer, a mensagem para Bartolomeu. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas, de tão triste que anda esse mundo. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria?
Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que estão na terra. Achas então, Bartolomeu, que eu teria vindo a este mundo sem uma certeza confortadora? O evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. No entanto, venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Olha que mensagem mais linda de Jesus, e é lógico, consoladora e confortadora. Bartolomeu, eu trago a boa nova, eu trago o evangelho. E desde quando a boa nova não é uma boa notícia? Olha só, tem sim esperança, mas não só no mundo, no outro mundo que eu vos digo, mas aqui também. E como ele disse, você acha, né, que eu viria para esse mundo se eu não tivesse a certeza? Nós temos que acreditar nisso. E ele quer plantar essa agora, começar neste mundo, aqui. E olha que passagem mais bonita, né? O evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. A boa nova, o evangelho tem que frutificar. Cadê os frutos do nosso coração? Então, ele tem que florescer dentro de nós. Quer dizer, o evangelho está dentro de cada um de nós. O encontro com Deus, sabe a centelha divina? Onde está a centelha divina? Dentro de nós. É aquela frase, né? Deus está em todos os lugares. Ah, a gente acredita. Mas será que a gente acredita que Deus está dentro de nós? Será que realmente a gente acredita que nós temos a centelha divina? A gente acho que não temos noção, acredito, né, do que seria isso, da profundidade que é isso. Não temos, infelizmente. Mas no processo, com o ensinamento, com a prática, podemos ter uma maior clareza, não absoluta, não total, não agora, mas com certeza uma maior clareza, aí sim. O evangelho em nossa vida muda a nossa vida. Então, ele tem que florescer em nós, na alma das criaturas. E aí, para frutificar entre os povos. Aqui, essas histórias são do Humberto de Campos, mas o Emmanuel também nos diz que para a gente mudar a nação, que nós queremos mudar o mundo, mas nós não mudamos a nossa casa, né? Ele fala que para mudarmos o mundo, temos que mudar a nós mesmos. Então, começa pelo indivíduo. Boa noite, Luiz, a Cecília. Então, começa pelo indivíduo. O indivíduo muda, a família muda, que é o seu ciclo pequenininho. Né? Então, nós melhoramos, na verdade. O espírito, né? O indivíduo melhora, o indivíduo se transforma, muda a família. Aí, mudando a família, muda o bairro. Mudando o bairro, a comunidade, muda a cidade. Melhorando a cidade, a gente melhora o estado. Melhorando o estado, melhora o país. Aí sim, melhorando o país, nós melhoramos o mundo. Então, começa aqui primeiro. O evangelho tem que florescer dentro da alma de cada um de nós. Primeiramente, e é claro que depende de cada um de nós, do nosso esforço, da gente de termos esse despertar. E ele fala isso para
para o Bartolomeu, que estava tão com essa tristeza, né? Tão, nossa, como nós, né? Tem hora que a gente fica pasmo de tanta coisa que acontece. Aí ele fala, peraí, é que a gente está enxergando por esse lado, mas não confia, não? Não confia? E aí ele fala, você acha mesmo? Achas então que eu teria vindo a este mundo sem a certeza? E depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silenciosamente, Bartolomeu só estava escutando. Como nós, né? A gente só fica escutando, aí depois faz outra pergunta. Só fica escutando e depois sempre, né? Ah, eu tô triste por causa disso. Ah, mas isso aqui não é, então por causa disso. Ou por causa disso. A gente vai só arrumando coisas. Aí o mestre continuou. A vida terrestre, Bartolomeu, é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Jesus. A nossa vida, pensa numa estrada que é a nossa jornada terrena. É uma estrada que conduz aos braços de Jesus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Olha que interessante. Então, nessa nossa jornada, o trabalho é a marcha que nos faz progredir, que nos faz evoluir. E a luta diária faz parte da nossa caminhada. Faz parte desse nosso progresso. E essa jornada é isso, né? E a gente decide se caminha triste, se caminha chorando, se caminha bravo, se caminha feliz, se caminha querendo aprender cada vez mais, se caminha querendo ajudar. São escolhas na nossa vida. E os instantes da manhã, ele diz aqui quanto da noite, são as horas de serenidade e os pontos de repouso. Sabe a hora que a gente centraliza, que faz a oração, uma meditação, ouve uma música, o que quiser, fica em silêncio. Mas é um instante da gente se reconectar. Aí Jesus continua, mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as bênçãos sacrossantas. A todo instante, nosso Pai nos convida às boas ações, às boas palavras, a todo instante. Só que ele fala, em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas e obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Olha que interessante a consciência, essa reflexão que as mensagens nos trazem. Então, aqui Jesus está conversando com Humberto de Campos, esclarecendo que nós temos essa jornada. E Bartolomeu, durante o período da manhã e noturno, que a gente possa se reconectar com a espiritualidade. Por quê? Para a gente ter mais intuição para seguir os nossos passos. E durante esse tempo da hora que inicia até a hora que termina, cuidar das nossas ações, cuidar das nossas palavras, ter consciência do que nós fazemos, para sempre seguir o caminho do bem. Só que ele fala, só que o homem coloca os seus desejos, as suas vontades imperfeitas na frente dos desígnios de Deus. Não tem hora que a gente fala assim, eu acho que eu devo ir por aqui, estou sentindo. Não, não vou. Não quero ir. O que a gente faz? Fala, não vou. Vou fazer outra coisa. Estamos falando não.
Estamos colocando a nossa vontade perante os desígnios. Não tem hora que o nosso corpo fala para fazermos uma coisa, descansar. Não, não vou fazer outra coisa. A gente não se ouve, não ouve o nosso coração, né? Não, muito menos os mentores espirituais que estão sempre querendo nos ajudar. Por que não ajudam mais? Porque nós não deixamos. Porque a gente não escuta. E aí aqui ele está falando de que aí nós temos as nossas atitudes do jeito que a gente quer. Coloca na frente dos desígnios de Deus, imagina, as nossas vontades, o nosso jeito. E aí perturba a nossa caminhada. Nós mesmos perturbamos a nossa caminhada. E aí ele diz, aí resultam das ásperas, obrigatórias consequências, é lógico. Não plantamos? Vamos colher. Não temos as atitudes, a causa, a consequência vem. E aí ele fala que é por isso que quantos infrutíferos tem? Porque nós desviamos muito do caminho. Aí houve um pequeno intervalo em considerações afetuosas. Bartolomeu ficou pensando ainda, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de palavras, Bartolomeu interrogou. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam meus pesares. Mas o evangelho existe de nós a fortaleza permanente. Nossa, eu vou ter que ser firme e forte o tempo todo. Eu vou ter que estar nessa luta de vigília constante, não parece? Né? Que a gente vai ter assim, não posso fazer nada de errado, naquela vigília, naquela coisa constante, ele fala. Aí Jesus vem e diz, a verdade não exige, Bartolomeu, transforma. Olha que frase mais linda. A verdade não exige esforço, não exige, imagina, ela transforma, ela nos transforma interiormente. Por isso que o evangelho tem que florescer antes em nosso coração, quer dizer, eu entendo o ensinamento, eu estudo, eu compreendo, e o que eu faço eu pratico. Aí é um ciclo, e eu vou entendendo, eu vou praticando, e isso vai sendo rotina para mim. E quando a gente compreende, nossa, eu fazia isso há tanto tempo, mas espera aí, tem uma coisa melhor. Tem um jeito melhor de se fazer, não é melhor? Ah, mas eu não faço assim, não, porque a gente não sabia. Mas agora a gente sabe, por que não melhorar? Por que não nos esforçarmos? E essa questão da melhora, da verdade, faz parte da nossa vida. E quando ela vai fazendo parte da nossa vida, nos transforma. Aí não exige mais o esforço, não exige mais, não. Porque ela simplesmente nos transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Eu não vim aqui deixar todo mundo perfeito, ele quer dizer, não. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das suas atividades em cada dia. A alegria, a esperança e a coragem. Porque firmamos no pesadelo de uma hora. Por que, né? Ele está perguntando, por que nos firmamos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Porque aconteceu uma coisinha em nosso dia, tem o dia todo que é lindo, tudo bem. Acontece uma coisinha, nesse dia a gente se prende nisso, 5 minutos de aborrecimento, pronto, estragou meu dia. Como estragou o dia? Foi 5 minutos, o resto do dia. O que aconteceu? A gente se prende, por isso que ele fala, por que a gente se prende nos pesares pequenininhos, que são tão irrelevantes em nosso dia, se a gente tem uma imensidão
uma vida inteira. A gente se prende a uma coisinha, uma atitude, uma coisinha que aconteceu lá atrás, no passado, há tanto tempo, e esquece as milhares de bênçãos que recebemos os outros todos os dias. Alguém faz uma coisa para nós lá no passado sem querer, até a gente lembra disso, mas essa mesma pessoa sempre fez o bem, sempre fez tudo para nós e a gente esquece. Só lembra daquela coisinha. Nossa, é muito pouco. E é isso que ele diz. Não tem sentido guardarmos tanto isso, né? Coisinhas desnecessárias. E aqui ele diz a alegria de viver, alegria pela vida, alegria pelas conquistas, por tudo que nós temos, alegria, a esperança de dias melhores. A esperança nos move. A fé e a esperança nos move, nos faz, nos dá ânimo para continuar. Que eu tenho de bom ânimo para continuar, que amanhã será melhor. E a coragem? Coragem caiu, levanta e vai. Coragem para encarar o novo dia. Coragem para encarar o trabalho, para encarar essa vida de oportunidades que Deus nos dá, meu Deus. Coragem para levantar, né, os ombros e ir embora. Só que Bartolomeu faz outra pergunta ainda. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece que luta contra nós? Perguntou o pescador com um olhar inquieto. Lá vem ele, Bartolomeu, como nós, sempre pessimista, mas ele está falando tantas coisas boas, mas tem isso ainda. Né? E quando a gente faz as coisas e, nossa, nada dá certo. A gente tenta e nada dá certo, Jesus, ele está falando. Aí Jesus, com toda a sua bondade, diz: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Não quer dizer que esses dissabores não está na hora da gente despertar e falar, peraí, o que é importante para a minha vida? O dinheiro, as coisas materiais ou espirituais e imateriais? A família? O que nós vamos construindo dia a dia? Será que não são esses momentos que a vida nos traz para dar aquele chacoalhão e falar, viu? Presta atenção no que é importante para você, a saúde, meu Deus. Presta atenção. Não são esses dissabores que nos fazem repensar os nossos valores da vida? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia sem experimentar com certa estranheza. Ele estava ainda pensando. E logo lembrando-se de que a sua mãe partira havia pouco tempo, para a sombra do túmulo, interpretou ainda ansioso: mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos o ente amado? Tá vendo como a gente se coloca no lugar de Bartolomeu? Então, Bartolomeu, a primeira questão dele é que ele estava triste por causa do mundo, de tantos crimes, das pessoas. Aí Jesus veio e falou da boa nova. Ah, mas aí, Jesus, tem esse ponto. Mas aí, né, Jesus, tem as coisas que dão errado na nossa vida. O que acontece? Aí Jesus vem e explica. Ah, mas agora eu lembrei de outra tristeza que eu tenho. A gente sempre vai arrumando o pensamento. Ele sempre vai achando uma desculpa, algo para ficar triste, algo para ficar bravo. Nós sempre vamos encontrando alguma coisa, entende? Que a gente não se liberta, né? Que a gente não se entrega para a vida. Gente, a vida pode ser bem mais leve. Só depende de cada um de nós. De verdade, a vida pode ser muito mais leve.
principalmente com Jesus, com a sua doutrina em nosso coração, pode ser tão mais leve, tão mais leve, só depende de nós. Então, Bartolomeu, como nós, vai perguntar de novo. Mas a minha mãe, né, perdeu, né? Eu perdi um ente querido. Será que isso não é justificável a minha tristeza? Aí Jesus vem perguntar para ele. Mas quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? Bartolomeu. Ele vem falar que ele perdeu um ente amado, aí Jesus vem falar, quem está perdido, Bartolomeu? Quem está perdido? Se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, se até as pessoas mais criminosas, que estão lá no lodo, com os dois pés atolados no crime, hão um dia de vislumbrar as luzes, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Claro que a gente fica triste. É lógico, não estou falando isso, por favor. É claro que ficamos sentidos, claro que ficamos com saudades, mas não aquele desespero, não a amargura. E é isso que ele está dizendo aqui. Tá lógico que ficamos com saudades, é lógico que ficamos tristes, mas, né, mas aquela tristeza de saudade mesmo, não aquela tristeza que nos aprisiona, nos acorrenta, nos traz amargura, rancor com a vida, tristeza com a vida, desespero, e é isso que ele fala, porque lamentarmos com desespero, tá? O amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso, Deus chamou. A morte do corpo abre as portas de um novo mundo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem que ser um semeador de paz e de alegria. Jesus então ficou em silêncio, como se houvera terminado a sua explicação. E como a hora já havia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu naquela noite uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar. Então, não é lindo esse trechinho? Eu acho ele muito bonito, maravilhoso, né? Que toca o nosso coração, na verdade, de que Jesus nos acalenta, Jesus nos fortalece, nos consola, nos motiva, dá ânimo e coragem para seguir em frente, em todos os momentos da nossa vida. Isso é muito bom, e quando nós abrimos nosso coração para entender os ensinamentos e querer mesmo agarrar e falar, eu vou. Querer lutar e querer viver, nossa, a vida sim nos transforma. Isso sim, o evangelho sim, a boa nova, como ele diz, né? A boa nova nos transforma. Que possamos sim ter esse ânimo, ter essa coragem de encarar a vida dessa maneira tão bonita quanto Jesus nos diz. E claro que temos sim, né, alguma tristeza, podemos ter, né, alguma tristeza no coração dos entes queridos, mas não podemos esquecer que eles estão conectados com a gente pelo coração. Que somente continuamos, né, conectados, mas e vivos, só não estamos vendo, mas podemos senti-los. Como podemos sim sentir nossos mentores espirituais sempre nos intuindo. Somos nós que não percebemos as suas mensagens. Então,
Que possamos, nessa linda mensagem de hoje, ter bom ânimo. Bom ânimo para a nossa vida. Um bom ânimo nessa nossa jornada. E assim, é claro, modificar e transformar a vida das pessoas também que estão à nossa volta. Que frutos estamos deixando, que sementes estamos espalhando em nosso caminho. Para, é claro, crescermos e, é lógico, ajudar as outras pessoas que estão no nosso caminho, juntos, como também os outros nos ajudam. Com certeza. Os outros nos ajudam e nós vamos ajudando. E é assim a vida. Que possamos encarar, não esquecendo sim das batalhas que nós temos, dessas coisas também que não são muito boas, mas encarar a vida de outra maneira. Porque a vida é de acordo como nós enxergamos. A vida é de acordo como nós vemos. Que possamos estar em conexão, então, com essa espiritualidade tão bonita, para darmos o nosso melhor nessa nossa vida. E é lógico, aproveitarmos essa nossa jornada da melhor forma. Vamos à nossa prece de encerramento, agradecendo Jesus pelos ensinamentos dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus agradecemos por toda a luz, por tudo que recebemos todos os dias. Que possamos ter fé, que possamos ter alegria, esperança e que possamos, Jesus, ter coragem. Coragem para continuar a nossa caminhada firmes e fortes, alegres, pacientes e esperançosos, que possamos ter resiliência e atravessar os percalços que estão em nossa jornada, mas que os dissabores servem para nos fazer progredir e evoluir sempre. Que os nossos mentores espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos amparando, nos guiando e nos intuindo, para que possamos ter as melhores atitudes sempre. Pedimos que essa luz se dissipe em todos nós, que essa luz abranja também os nossos familiares. Pedimos que essa luz, Jesus, esteja em todo o nosso lar, que acalme e ampare, traga amor e paz a cada um de nós. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja.